No programa de hoje nós vamos falar detalhes da Fazenda Bananal, onde se encontra, olha aqui, ó, essa famosa casa, a famosa casa da Candinha, tá certo? Que fazia parte da Fazenda Bananal. Nós fomos atrás de documentos, tá certo? Que, olha, que revela esse passado que vem desde 1717 e talvez essa casa seja muito mais antiga do que a data que tem esse conhecimento, que é de 1825. Talvez essa casa, que é toda de taipa de pilão, olha aí, olha. Tá vendo? Olha que legal, ó. Uma casa construída com barro. Segura aí que hoje o programa tá pra lá de bom, hein, meu? Olha, pra gente contar essa história toda aí, buscar esse passado, tá certo? Eu estou aqui com o professor Daniel Carlos de Campos, que é professor de arquitetura, tá certo? E também arquiteto, hein? E também com o Erickson, que todo mundo já conhece, que é biólogo, tá certo? Como é que nós vamos fazer para reconstruir esse passado? Professor Daniel, o que você descobriu desse passado da Fazenda Bananal e que o pessoal confunde hoje com a Casa da Candinha? Bom, eu tenho feito algumas pesquisas a respeito da Casa da Candinha, a famosa Casa da Candinha, né? E uma coisa que me incomoda muito, né, e que tem me motivado é tentar entender a configuração dela, de que, mais ou menos, de que época que ela é. Aceitar simplesmente que ela é de 1825 não dá, né? Então eu comecei a ir atrás de alguns documentos, né, e partindo justamente do tempo mais recente, né, que é a própria Candinha, que ela era casada com Olegário Barbosa, né, e dentro da genealogia dele, nós temos aqui, deixa eu pegar minha cola, senão, né, é muito nome para guardar, não sou historiador como você, mas o Olegário de Almeida Barbosa, ele era neto do Bonifácio Siqueira Bueno. Ele é aquela figura que está enterrada lá na Igreja de Bom Sucesso. Esse, por sua vez, é neto de Francisco Bueno da Silveira, capitão Francisco Bueno da Silveira. Esse capitão Francisco Bueno da Silveira era sobrinho de Amador Bueno da Veiga, que era o bandeirante paulista, né? No Arquivo Histórico do Estado de São Paulo, a nossa felicidade é que nós achamos o inventário, né, das propriedades, tanto do Francisco Bueno da Silveira, como do Amador Bueno da Veiga. Do Amador Bueno da Veiga, o inventário dele é de 1722, bastante antigo, né? E do capitão Francisco Bueno da Silveira, 1795, bastante interessante. Olha, Daniel trouxe nomes aí que a gente precisa trazer para a história, porque nós estamos falando dos bandeirantes paulistas, né? Então, quando ele fala, por exemplo, de Amador Bueno da Veiga, nós temos ali na Praça 8 de Dezembro, a escola Amador Bueno, que é Amador Bueno da Veiga. E nós temos, para quem mora na região do Cabo Sul, quem conhece um pouco da parte norte de Guarulhos, a Estrada dos Veigas, tá certo? Que vem de Amador Bueno da Veiga, da família do Amador Bueno da Veiga. E quem foi Amador Bueno da Veiga, né, Daniel? Olha, já trocando aqui a informação, Amador Bueno da Veiga era um bandeirante paulista que morava na margem esquerda do rio Tietê, e ele foi o comandante das tropas paulistas na Guerra dos Emboabas, lá em Minas Gerais. Ele é derrotado nessa guerra, os paulistas voltam para São Paulo e ele acaba recebendo essa carta de Seis Marias, que é de 1717. Falando em carta Seis Marias, deixa eu achar o livro aqui, pedir ajuda do Erickson ali. Erickson, arruma o livro Cidade Símbolo, deve estar aqui embaixo desse mapa, porque aqui nós estamos, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Vamos mostrar aqui para você, porque depois a gente volta com o professor Daniel. Aqui, Daniel, segura aqui para a gente aproximar aqui a nossa filmadora. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem aqui, começa aqui, Amador Bueno da Veiga obteve a 21 de 9 de 1717 de Dom Pedro de Almeida uma carta de Seis Marias respectiva às terras contíguas àquele primitivo patrimônio, tal. O documento, Amador Bueno da Veiga, voltando aqui para cima, ó. Essa terra, nós vamos mostrar para você o tamanho que era isso, cara. Era uma terra que vinha da Penha até Mariporã.
talvez seja o maior latifúndio que a gente tem na cidade de Guarulhos. Mas, Daniel, você descobriu mais coisas, né? E o que fala esse inventário? Cadê o inventário do Amador Bueno? Está aí? Ou você quer falar mais coisas antes? Bom, na verdade, em primeiro lugar, queria agradecer o pessoal do Arquivo Histórico, né? Porque nós solicitamos, nós não pegamos cópia do inventário, nós solicitamos a transcrição dele, né? E é um trabalho de fôlego, né? Que durou alguns meses, e eles nos atenderam prontamente, assim, né? Logo que a gente pediu, fizemos a solicitação, eles já se comprometeram a fazer. A transcrição está aqui, né? Lógico, eles digitaram. Do Arquivo do Estado de São Paulo. Do Arquivo do Estado de São Paulo, Arquivo Público do Estado de São Paulo. E ele está aqui. Ele é muito rico de informações, né? Tanto do Amador Bueno da Veiga, como do Capitão Francisco Bueno da Silveira, os dois. O do Amador Bueno da Veiga é muito mais rico, né? Mas a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco. Eu acho que é importante destacar um trabalho muito importante que foi feito há alguns anos, que é do professor Nestor Goulart Reis, né? Então vamos pegar aí o que você tem do Nestor Goulart Reis, vamos ver. Olha aí, ó. Aqui nós estamos fazendo uma coisa assim que é muito documentada. Quer dizer, a história de Guarulhos merece todo esse cuidado, né? Então a gente tem que, sempre que possível, que às vezes nem sempre as fontes estão disponíveis, né, Daniel? A gente mostrar as coisas na sua origem, nas suas fontes. O que esse livro traz para a gente aí? Quem é Nestor Goulart Reis, para quem não conhece, né? Nestor Goulart Reis é um professor da FAUSP, né, arquiteto, ele é pesquisador, junto com outros arquitetos, Carlos Lemos, muitos também que têm dado muitas contribuições a respeito do patrimônio histórico do Brasil, né? E ele, pela primeira vez, ele reúne numa publicação as minas da chamada Repartição Sul, que vai desde São Paulo até Santa Catarina, né, que foi a primeira, figurou nas primeiras lavras de ouro do Brasil, né? São 157 lavras, né? E o que se tinha até então? Uma visão muito localizada, né, fragmentada até, em todas essas localidades, né, vários municípios, município de São Paulo, Guarulhos, Sorocaba, até Curitiba, né, várias localidades que teve mineração de ouro, né, no século XVI e XVII, e que tinha-se pesquisas muito localizadas de historiadores, pesquisadores locais, né? Como você também, a gente faz essa pesquisa muito aqui em Guarulhos. Então, é a primeira vez que ele reúne isso e começa a evidenciar que fazia parte de um sistema realmente, essa mineração de ouro, e enfim, dá uma visão de conjunto disso daí, né? Vou mostrar aqui o livro para quem quiser comprar esse livro, olha, ou pesquisar o livro. Você pode vir aqui ao Arquivo Histórico de Guarulhos, que fica aqui no Adamastor. Tem verdadeiras preciosidades da história de Guarulhos, história dos bairros. O Érico estava pesquisando aqui ainda há pouco, história do Cabo Sul, Ponte Grande, tem fotografia. Você procura aqui toda a equipe que cedeu, que gentilmente o espaço e os documentos para a gente poder fazer esse trabalho, que estão ali, ó, concentrados no trabalho do arquivo, né, Daniel? Daniel, e falando agora desse documento que é importantíssimo, que é do Nestor Goulart Reis. Eu lembro quando o Nestor estava fazendo esse trabalho, que ele veio a Guarulhos para pesquisar e tal, né? E uma parte da história da mineração de Guarulhos consta nesse livro, né? Agora, o que é importante, esse trabalho do Nestor, todo o trabalho dele revela o seguinte, que as primeiras lavras de ouro do Brasil encontram-se na Repartição Sul, e dentro dessa 157 lavras, Guarulhos tem uma citação como tendo a primeira lavra de ouro do Brasil, que é de 1589, que é as Lavras Velhas do Geraldo. Aí eu pergunto para Erickson, junto com o Daniel aqui, qual é a importância, por exemplo, da gente saber que no nosso território tem uma lavra, que é a primeira lavra de ouro do Brasil, Erickson? Como é que você vê isso, Erickson?
Eu acho que isso é de grande importância, assim, primeiro na questão histórica da nossa cidade, como eu sempre digo, né? A história da nossa cidade é a nossa história também. Depois que também para fomentar o turismo, né? Eu acho que é um ponto turístico também que pode ser potencializado e futuramente trabalhado também para que outras pessoas tenham acesso a essas informações e acesso também a essas lavras. Então acho que a documentação disso, ela é agora muito importante para que a gente possa contar para as pessoas no futuro a história do passado da nossa cidade. Daniel, como é que você vê essa questão da gente ter no nosso território, aqui em Guarulhos, né? Quando a gente fala nossa, não é que nós temos terra, não. Nós temos... A cidade também tem uma parte que ela pertence às pessoas, mesmo que elas não tenham territórios, propriedades e tal, mas a cidade é de quem mora nela. Quer dizer, o que significa para a gente ter aqui em Guarulhos a primeira lavra de ouro do Brasil documentado? Não só isso, né? O que o Nestor Goulart Reis coloca no livro dele é bastante interessante, né? Que essa repartição sul, né? A capitania de São Paulo, inclusive, tem pouco estudo e tem uma grande dificuldade em se avançar para poder entender como é que eram os sistemas, né, econômicos, sociais daqui, porque tem pouca coisa documentada. E ele diz que isso é em função do lento desenvolvimento social e econômico que teve aqui. Essa primeira lavra de ouro foi das catas. Não foi uma coisa muito elaborada e foi num processo bastante lento. E naquela época, essa região, São Paulo, notoriamente, era uma região um pouco de desenvolvimento, inclusive educacional, cultural. Pouquíssimas pessoas eram letradas. O registro escrito eram pacos, eram muito poucos. Né? E o que existia muito nessa época era o não registro, a sonegação mesmo do quinto do ouro que deveria ser mandado para Portugal. Existia uma sonegação muito grande. Então falta registros escritos, existe uma falta muito grande de registros escritos. E Guarulhos, e quando você tem uma falta de registros escritos, né, você conta com registros materiais, né, com evidências materiais. E Guarulhos, pelo que a gente viu, os sítios que a gente descobriu juntos, né, Elton, são os mais interessantes, não me furto a dizer, do Brasil. Nós tivemos aqui mostrando os canais de água, né, os aquedutos, para o José Brilha, né, que é um professor da Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Ele ficou impressionado, você estava junto, né? Então, essa evidência material, que acho que é o diferencial para Guarulhos. O próprio professor Nestor Goulart Reis não conhecia. Pois é. Então, olha, falando de Nestor Goulart Reis, falando de Estrada dos... Vamos mostrar mais algumas imagens, Daniel, depois a gente volta para completar essa informação sua. Olha, aqui tem mais fotos dessa casa que a gente hoje quer mostrar para vocês aqui, ó. Essa foto aqui era muito interessante, olha. Tá vendo, ó? Aqui tem um registro atrás dessa foto, que era pau de amarrar escravo, ó. Então, o que a gente precisa, às vezes, numa fotografia como essa, né? É, às vezes, fazer uma leitura realmente, se aqui, de fato, era isso, como é que a gente pode encontrar essa informação. E é isso que nós estamos fazendo. Quer dizer, quando você acha uma informação dessa, a gente tem que ir às fontes, né? Então, será que, de fato, era um pau de amarrar escravo? Então, são coisas assim que a gente tem que ir pensando, né? E pesquisando, aprofundando cada vez mais a pesquisa. Alguém teve esse cuidado de fazer isso. Mas a gente volta já no próximo bloco para falar muito mais e revelar muito mais histórias desse passado da Fazenda Bananal, que a gente chamou de Casa da Candinha. Segura aí. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem, para que você e sua família possam desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Telefone 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria.
Aqui na nossa empresa fazemos questão de contar com os melhores profissionais. Afinal, o que faz o sucesso de um bom empreendimento é, em grande parte, seus colaboradores. Acontece que ninguém nasce pronto. Todos precisam de ferramentas e oportunidades para se desenvolver e colocar em prática o que aprenderam nas escolas. É por isso que eu abro a minha empresa para os jovens estagiários e aprendizes. E você? Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Nos dias de hoje, fazer uma faculdade é fundamental. Agora, para quem não tem tempo, a opção é EAD. E o melhor ensino à distância em Guarulhos é na Unicesumar, uma das melhores do Brasil, segundo a avaliação do MEC. Aqui você tem o melhor atendimento da universidade para mais de 40 cursos de graduação e 80 de pós-graduação, com valores a partir de R$ 270, já com material didático incluso. Não faça só uma faculdade, faça Unicesumar. Você procura um apartamento pronto para morar, confortável e perto de tudo o que você precisa? Procurava. Venha conhecer o Residencial Paradiso. O Residencial Paradiso tem uma planta de 51 metros quadrados com 2 dormitórios, sendo uma suíte, 1 ou 2 vagas de garagem e a exclusividade de uma torre única. O empreendimento oferece ainda uma infraestrutura perfeita para as horas de lazer e descanso com a sua família, com parque infantil, espaço de leitura entre a área verde, salão de festas e fitness na cobertura. Localizado na região central de Guarulhos, na Vila São Jorge, o Residencial Paradiso está perto da Prefeitura, do Bosque e do Shopping Maia, também da Rodovia Presidente Dutra e uma infraestrutura de comércio sensacional. Aqui tem tudo e pertinho de você. Venha conhecer o decorado e fechar negócio. São várias formas de financiamento, inclusive direto com a construtora. Isso mesmo, você pode financiar direto com a construtora. Residencial Paradiso, administração Visincorp e WHI. Venha para um novo conceito de morar bem. A Telos Agência de Eventos oferece serviços excepcionais de bartenders e doces finos. Você irá se surpreender com a qualidade e atendimento personalizados. Usando produtos de qualidade, a Telos disponibiliza em seu escritório degustação de seus diversos produtos. Avenida Torres Tibagi, 846, Bloco C, Vila Prazível, Guarulhos. Telefone 4574-2631. Telos, o sabor de sua festa. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Olha, como nós tínhamos mostrado aquela foto, né, e tem uma informação que talvez pode ser que seja verdadeira, pode ser que não seja, certo? Nós fomos atrás, o professor Daniel falou aqui, olha, a certidão, olha lá, governo do Estado de São Paulo, ó, certidão número 91/2017, que fala do inventário do Amador Bueno da Veiga. Como nós estamos falando de mineração, será que nesse inventário tem alguma coisa que se refere a isso? Quer dizer, nós não estamos falando só de patrimônio arqueológico que tem em Guarulhos, né? Mas será que tem nesse documento alguma coisa que fala de ouro? Vamos buscar aqui para ver? Olha, esse documento está aqui disponível no Arquivo Histórico de Guarulhos, fica aqui na parte inferior do Adamastor. Olha aqui, ó.
Vamos lá, ó. Onde está escrito aqui, ó, ouro laurado. Eles trocavam o V pelo U, então é ouro lavrado. Olha lá, tá vendo? Ó? Um rosário de ouro de fina grama com sua cruz mesmo, né, da Igreja Católica. Daniel, essa parte aqui do inventário que fala da mineração do ouro, né? Quer dizer, Amador Bueno, como nós já falamos, foi minerador de ouro, era paulista, foi o comandante das tropas paulistas, deve ter sido um dos primeiros a achar ouro em Ouro Preto, tá certo? Mas depois da experiência que foi acumulada em Guarulhos, Jaraguá, Paranaguá, para lavrar lá. E aí ele fala dessa parte do ouro, quer dizer, o que nós temos de patrimônio arqueológico bate com a informação histórica que contém nesse inventário? São peças de ouro, né, já trabalhadas, e a quantidade de ouro é bastante grande. Ele era um homem bastante rico, né? Lógico, a riqueza que a gente verifica aqui no inventário não pode ser comparado a uma riqueza de hoje. O parâmetro de riqueza é muito diferente de hoje, de 400 anos atrás. Então, naquela época, era uma pessoa muito, mas muito rica. Então, muitas peças de ouro, né, com uma avaliação bastante grande para a época. Né, e o mais interessante, além do ouro, né, descrito aqui, tem outros dois aspectos que são importantes. O trabalho escravo, o escravo. Né? Então ele nomeia, né, ele vai citando escravo por escravo e seus ofícios, né, suas atividades na época, né, dentre os quais escravos com atribuição ourives, escravos, né, com essa função, com esse ofício de ourive. Tinha carpinteiros, tinha ferreiro, mas o ourive que chama atenção. Então, revela que as fazendas, ela tinha meio que uma quantidade imensa de atividades e ofícios e que se assemelhava quase que com uma indústria, é isso, Daniel? Mais ou menos isso? Elas eram autossustentáveis, né? Ela não tinha recurso, né? A gente imaginar São Paulo, Guarulhos, há 400 anos atrás, é muito diferente. Então, ela tem que ser autossuficiente. Agricultura de subsistência, né, todo o trabalho, tudo era feito nas propriedades rurais. Então, tinha uma série de atividades exercidas pelo escravo, pelo trabalho escravo. Né? Dentre os quais, como eu disse, né, carpinteiro, ferreiro, costureira. Inclusive, é interessante, tem dois escravos que é um casal, são casados. Né? Um é carpinteiro e a mulher é costureira. Olha aí, olha. Você que gosta de pesquisar história, geografia, cultura, meio ambiente, precisa vir ao Arquivo Histórico de Guarulhos, tá certo? Falar aqui com a equipe e ter acesso a esse documento, quer dizer, e as fontes, né, para a gente poder pesquisar. Por falar em fonte, vou mostrar essa foto aqui, ó. Esse aqui foi um livro que eu e o professor Daniel tivemos a oportunidade de participar, que é o Revelando a História do São João e Região. Isso aqui você pode acessar, né, Daniel, lá no site da Secretaria de Educação e baixar esse livro, né, Daniel? Exatamente, está lá disponível para baixar de graça. Gratuitamente. E qual era o tamanho dessa fazenda que nós estamos falando, professor Daniel? Segura aqui para a gente poder mostrar, olha. Isso aqui é um mapa antigo de Guarulhos, de 1932, nós fizemos o traçado aqui, ó, bairro da Penha, e aqui passando pelo Secap, chegando até Juqueri, que é atual Mairiporã. Olha o tamanho dessa fazenda. O que está em amarelo, bem lembrado, é a antiga fazenda Bananal, onde se encontra a Casa da Candinha. É isso, Daniel? Que vai desde o Tietê, né, até a divisa com Mairiporã, a partir da descrição que a gente verificou, a descrição da propriedade do Amador Bueno da Veiga, não é isso? E pelas toponímias, né, ainda bastante próximas do atual, né, Rio Baquirivu, na época era chamado de Maquirobi, né, o Rio Anhembi, que hoje é Tietê, né, enfim... Córrego da Cocaia. O córrego do Cocaia, né, que tinha uma toponímia bastante próxima. Então não teve muitas dificuldades para poder estabelecer os limites. E eu acredito que está muito próximo, se não for o real mesmo, dessa propriedade da época.
Agora nós vamos falar o seguinte, quer dizer, com todo esse patrimônio que nós estamos falando aqui para vocês, o professor Erickson levantou uma questão que é importante. Ele que é mestre em análise geoambiental, né, Erickson? Fala o seguinte, esse patrimônio todo está no meio da serra, está lá na Serra da Cantareira, do Itaberaba, ali a gente pega aquela divisão e todo mundo fala, é a Serra da Cantareira. Não, ali tem uma divisão, né? A Serra da Cantareira, a Serra do Bananal e a Serra do Itaberaba. Erickson, quais são os riscos de destruição desse patrimônio todo? Será que tem algum risco? Fazendo só um paralelo com o que o professor Daniel ele colocou, né, no bloco anterior, ele falou da importância de todas essas estruturas existentes em Guarulhos, né, que as estruturas existentes em Guarulhos, inclusive, as estruturas de mineração são as mais antigas também do Brasil. O fato é que essas estruturas elas estão localizadas na região norte da nossa cidade. Região essa que, por vezes, está sendo objeto de especulação imobiliária hoje, né? Essa região está sendo afetada por rodoanel, ferroanel e tantas outras obras que colocam em risco a questão desse patrimônio. É importante destacar para as pessoas que estão em casa a importância da preservação, da conservação da região onde encontram-se essas estruturas, né? Seja na forma de unidade de conservação, ou seja na forma de conscientização dos proprietários, enfim. O fato é que existem nessa região hoje diversas estruturas que ainda não foram nem mapeadas, né? E toda essa questão da especulação imobiliária coloca em risco essa questão do conhecimento, né, de todas essas estruturas e também do conhecimento da história da nossa cidade. Então, a partir de agora, é uma corrida contra o tempo para poder se estudar, se descobrir, se conhecer, se mapear todas essas estruturas, e porque a tendência é que essa região sofra cada vez mais, né, com desmatamento, com especulação imobiliária, enfim. Então, é um patrimônio que hoje encontra-se em risco, né, e deve ser protegido, preservado. Erickson, e o que tem sido feito pelos moradores, por você também, né, que é um ativista, um defensor do meio ambiente, para a gente poder preservar tudo isso? Tem sido feito alguma coisa? Então, existem algumas unidades de conservação na nossa cidade, né? Dentre elas a APA, a Área de Proteção Ambiental Cabo Sul Tanque Grande também, o Parque Natural Municipal do Cultura Negra, Casa da Candinha também é uma unidade de conservação, que são assim, instrumentos legais que ajudam a conservar parte dessas estruturas, né? Parte dessas regiões onde estão localizadas essas estruturas. O fato é que nem sempre as pessoas que residem nas proximidades, ou até mesmo aquelas pessoas que residem dentro dessas unidades de conservação, elas têm dimensão dessa importância, Elton. Às vezes as pessoas não têm conhecimento, né, do patrimônio histórico que existe ali dentro daquela região, e muitas vezes degradam, destroem, né, na região da APA, Cabo Sul Tanque Grande, por exemplo, ela vem sendo objeto de diversos projetos de ampliação de aterro sanitário, em área de preservação permanente, de ocupação irregular, e por vezes todas esse risco, né, que essa região está vivendo acaba causando o risco da gente perder parte desses patrimônios e de perder algo que a gente ainda nem conhece, porque o mapeamento de todas essas estruturas que existem em Guarulhos hoje é muito incipiente. A gente não conhece de fato o que a gente tem preservado, né, dentro dessas unidades de conservação. Então eu acho que a principal importância de todas essas unidades de conservação é tentar fomentar de fato a preservação dessas áreas para poder, consequentemente, preservar as estruturas que existem nelas. Olha, vou mostrar mais fotos aqui, olha, tá vendo? Olha, mais coisa aqui da Casa da Candinha, olha. Esse acervo fotográfico, ele se encontra aqui no Arquivo Histórico de Guarulhos, olha aí, olha. São mais de 40 mil fotos e documentos da cidade de Guarulhos, olha. Tem mais uma foto aqui que é histórica, né? Essa daqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui para não estragar, olha. Tá vendo, ó? Se você tem curiosidade para saber a história do seu bairro, da sua região, Cumbica, Cabuçu, Pimentas, vem aqui, meu, que tem muita coisa, tá? Erickson tá pegando um outro mapa ali, ó, que nós estamos procurando. Sabe aquele cemitério que já faz mais de 5 anos que a gente procura e ainda não conseguimos achar? Nesse outro mapa que nós achamos aqui, olha, esse mapa também é um mapa. Erickson estava falando dessa parte norte de Guarulhos. Ó. Há um caminho antigo aqui, olha, ó, tá vendo, ó? Esse caminho aqui, ó. Talvez esse cemitério, se você tiver informações dele, nós acreditamos que ele esteja nessa divisa aqui, Guarulhos com Juqueri, que hoje é Mariporã, tá certo? Mas é também... Já pensou um cemitério no meio dessa mata, se a gente conseguir achar isso, né, Erickson? E aí? Interessante por quê, Erickson?
Então, seria, primeiro, por conta do registro, né? É importante dizer que em uma descrição, feita também, encontrada por nós, da propriedade, né, de Amador Bueno, fala que em determinado momento a propriedade dele confronta com um cemitério. Mas onde que fica esse cemitério? Então nós estamos tentando encontrar, olhando esses mapas, com base também em cartografia, e achar o provável local da existência desse cemitério. O fato é que, Elton, devido às condições climáticas de onde nós vivemos, né, a questão da umidade do solo e tudo mais, pode ser que nós encontremos o lugar, mas não encontramos mais corpos ou algo do tipo. Então, assim, isso seria muito importante, né, a partir do ponto do registro e também de bater aquilo que está no papel com o que de fato existiu, né, na realidade, no passado da história aqui da nossa cidade. Então, acho que essa é a importância. Vê se você acha aquele documento onde fala do cemitério, depois eu já volto aqui. Daniel, e aí? O que mais dizer para esse povo aqui que está hoje tendo essa revelação da história da Fazenda Bananal? Sabe o que é Bananal, Daniel? Outro dia alguém falou assim, conversando com uma pessoa, falou, professor, Bananal é porque devia ter muita banana, né? Aí eu falei assim, o Pimentas também devia ter muita pimenta, né? E por que o bairro é dos Pimentas e não das Pimentas, né? Bananal é uma palavra que vem de Banani. Tem uma cidade chamada Bananal. E lá no site da cidade de Bananal, você vai encontrar a origem da palavra Banani, que quer dizer rio sinuoso. Tá legal? Vamos voltar no próximo bloco para a gente falar por que esse rio sinuoso, Daniel? Tá certo? Quer dizer, e como é que nós estamos cruzando informações, né, de cemitério, porque se nós estamos no meio de uma mata fechada e tinha um cemitério, Igreja do Rosário, tudo isso é porque compõe um cenário que nós precisamos ainda estudar, pesquisar, mas a partir de documentos como nós estamos fazendo. Então a gente volta aí no próximo bloco para falar do Rio Sinuoso e com o professor Daniel. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de Autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. E olha só, para você que também está indo para uma festa, tem que acompanhar o Festa Perfeita Shop, sempre com as melhores dicas. E é lógico que você, mulher, vai querer arrasar por onde você passar, com aquele visual lindo, maravilhoso, super moderno. E a dica nossa agora, olha, Estúdio João Franco. Vem conhecer. Você conhecer um pouquinho mais do badaladíssimo Estúdio João Franco, que fica aqui na Paulo Facini, número 1547, em frente ao Bosque Maia, para você ficar muito mais bonita e arrasar. Vem que é show!
Ivana Mesquita Roupas e Acessórios. Moda feminina para você arrasar em qualquer ocasião. Com atendimento personalizado e as melhores dicas de como combinar roupas e acessórios. Rua Cônego Valadão 554, Gopoúva, Guarulhos. Telefone 2600-4452 ou 95422-5545. Acesse nossas redes sociais. Ivana Mesquita, roupas e acessórios que marcam. Centro de Excelência Odontos. O Centro de Excelência Odontos é uma clínica multidisciplinar, com profissionais mestres e especialistas. Localizada no centro de Guarulhos, próximo à Câmara Municipal. Contamos com estacionamento próprio e ambientes climatizados. E o mais importante, tecnologia moderna com tratamentos digitais e laser terapia, oferecendo mais conforto, segurança e rapidez aos nossos pacientes. No Centro de Excelência Odontos, o foco é você e seu sorriso. Olha, quero fazer um convite agora para você que gosta de fotografia, passeio histórico aqui na cidade de Guarulhos. Vai ter uma caminhada fotográfica por ocasião da festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Lembrando que esse ano já comemora 277 anos, tá certo? Aonde está enterrado lá na igreja Bonifácio de Siqueira Bueno. E se você estiver interessado em participar da caminhada fotográfica que vai ser no dia 27, você liga aqui, ó, no arquivo histórico, liga no número 2409-1600 ou no 2442-8723. Não paga nada, tá certo? Olha, vamos conhecer a nossa cidade, vamos descobrir essa história aí que você vai ter muito prazer em conhecer. Liga aqui no arquivo histórico, se inscreva que é gratuito, tá bom? Olha, agora aqui nós tínhamos falado de seminário, depois a gente volta na questão do Rio Sinuoso com o professor Daniel. Aqui é a declaração que faz José Bonifácio de Siqueira Bueno. Esse deve ser tataraneto de Amador Bueno da Veiga, que também aparece como proprietário da fazenda Bananal, em 1854, quando houve os registros de terras aqui no Brasil. Foi uma lei do Império que obrigou que todas as pessoas que tinham propriedades fazerem os seus registros. Agora aqui, quando nós estamos falando aqui, olha aqui, ó. Tá vendo aqui a palavra pelo espigão do cemitério até o córrego do cemitério e descendo pelo espigão, não. Vem das Furnas, córrego das Furnas, estrada das Furnas, tá certo? A estrada das Furnas, pelo que nós estamos avaliando, é isso aqui, ó. Essa estrada que sai de São Paulo, ó, tá vindo aqui, ó. Vem por cima do Cabo Sul até chegar aqui no Pico do Gil, que é o Pico do Bujão, onde está a Serra do Itaberaba. Então nós estamos juntando essa documentação toda para a gente poder ir atrás do cemitério. Mas nós tínhamos falado que nós falaríamos agora do Rio Sinuoso, Daniel, e também você falar da parte da arquitetura e da antiguidade da Casa da Candinha. Então, quando se refere ao seu Rio Sinuoso, lá na região, o principal rio e o mais sinuoso, originalmente, é o rio Baquirivuguaçu. Este rio, que nasce em Arujá, cruza praticamente todo o território guarulhense, pelo menos quase 60% do território guarulhense, no sentido leste-oeste, e lá no Taboão ele faz uma curva rumo ao sul, passa do lado do aeroporto, todo mundo sabe, do lado do SECAP, e deságua no rio Tietê. É um rio significativo, a sua bacia hidrográfica tem 164 km². E a sua tese de mestrado foi isso, né? A dissertação de mestrado foi a respeito das inundações dessa bacia. Ela é uma bacia de 164 km². Para vocês terem uma ideia, a bacia do rio Aricanduva, na zona leste de São Paulo, tem 100 km². Então ela é bem superior em área do que em relação ao Aricanduva. E fazendo um complemento, e é o maior aquífero de água doce da região metropolitana de São Paulo, não é isso? Embaixo dele, né, tem um sistema sedimentar que acumula uma água de excelente qualidade, que é a água que é captada pelo aeroporto para abastecimento. 100% do aeroporto é abastecida
com essa água. Então, e é de uma importância muito grande, e toda a porção norte dessa bacia é a região que a gente conhece da Serra da Cantareira preservada, com Mata Atlântica, e é justamente nessa região que tem o sítio da Candinha, a casa de Taipa de Pilão, e tem várias estruturas arqueológicas da época da mineração de ouro, né? Então é uma região muito importante. Daniel, e a respeito dessa casa que nós falamos aqui, ó, vamos mostrar de novo já com uma foto colorida. Existe uma informação que nós reproduzimos aqui no livro, uma informação oral, de 1825. Você acha que pode ser diferente essa informação? Olha, o estudo da arquitetura em São Paulo, na capitania de São Paulo, São Vicente, na época das bandeiras, foi empreendido com muito esforço, muita dedicação, com um arquiteto já falecido, chamado Luiz Saia. O próprio Luz Costa também participou desde a década de 30, né? E eles começaram a catalogar a arquitetura que é dita a arquitetura bandeirista, né? E eles tentaram estabelecer quase que um padrão dessa arquitetura, né? Que vem do século XVI, século XVII, né? Século XVIII, até um pouco o início do século XVIII, mas basicamente até o século XVII. E eles verificaram e defenderam um padrão de arquitetura, principalmente no que se diz respeito à sua disposição interna, né? A gente tem um outro contexto histórico que muda completamente no século XVIII, que, como você disse, a Guerra dos Emboabas, começa um novo ciclo de mineração aqui, se é que pode ser dito isso. O Nestor Goulart Reis defende isso como outro ciclo de mineração aqui na repartição sul, que deixou de ser de catas e passou a ser uma extração de ouro mais refinada, com técnica mais apurada. E isso também a experiência que se tem tanto na mineração, tanto em Minas Gerais como em Goiás, né, na cidade de Goiás Velho, criou uma outra situação do ponto de vista cultural, né, e isso repercute na arquitetura também, né? Então, dizer que é do século XIX, 1825, a disposição interna da arquitetura da Casa da Candinha, ela é muito peculiar, né? Nós tivemos um especialista, um arquiteto do IFAM, que esteve lá, e ele ficou muito impressionado e viu que era realmente singular. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Quer dizer, se a gente tem um patrimônio arquitetônico colonial que tinha uma igualdade em São Paulo, e aí você verifica, por exemplo, na Casa da Candinha, tem algum diferencial que poderia retroceder essa data? Você consegue perceber isso pela leitura do patrimônio arquitetônico, Daniel? Então, é muito ainda cedo de afirmar qualquer coisa, né? A minha pesquisa está nesse sentido, né? Uma pesquisa não é necessariamente só a respeito da Casa da Candinha, mas tentar ver alguns outros exemplares parecidos com ela em outras cidades, Sorocaba, enfim, para tentar estabelecer um padrão, se é que ele existe, né? E tentar vislumbrar quando, se de fato foi início do século XIX ou foi no século XVIII, num contexto desse retorno desses bandeirantes, né, depois das lavras, principalmente de Goiás. Mas quais seriam esses indícios nessa casa que poderia retroceder essa pesquisa? Arquitetônicos. A própria disposição interna. A Casa Bandeirista desse período, do século XVI e XVII, ele tem o que o Luiz Saia denominou o alpendre, né, que era um alpendre incrustado dentro da planta da casa, né, que é um recuo da casa, né, sem parede externa, né, a planta da casa faz um dente, né, então esse alpendre ele é presente em muitas casas em São Paulo, em Cotia, a Casa do Caxingui, Casa do Butantã, todas que foram restauradas no período entre 1940 e 1950, então é um padrão que se tem. De repente ele muda, esse alpendre, chamado alpendre, ele não aparece mais, né? E nessa Casa Bandeirista antiga não existia corredor,
né? Os ambientes se articulavam entre si, né? A pessoa que fosse para uma, por exemplo, por uma sala, para um determinado ambiente, tinha que passar por outro, né? Não tinha o que hoje ainda é muito presente, o corredor dentro da casa. A Casa da Candinha já tem. Isso pode revelar indícios para uma pesquisa que pode ou confirmar a data, ou retroceder, ou até mesmo antecipar, né, Daniel? Porque quem nunca foi à Casa da Candinha, né, quer dizer, ela é hoje um patrimônio da Prefeitura de Guarulhos, ela foi desapropriada, está em processo de restauro, já tem um projeto de restauro e tal, e aí o professor Daniel é a pessoa que está fazendo isso, né, quer dizer, então ele está pesquisando mais aprofundadamente essa casa para saber se de fato essa data ela confirma, retrocede ou ela talvez seja até mesmo não seja essa data, né, Daniel? Vamos voltar ao nosso aqui inventário, tá certo? Essa pesquisa ainda, se você tiver coisa, depois no final a gente deixa os contatos aí, né? Se tiver pessoas interessadas em ampliar essa pesquisa, a gente está aí aberto para isso. E o que nós vamos falar agora do inventário, Daniel? Então, ainda continuando na questão da arquitetura, né, a dificuldade imensa em relação a esse tipo de pesquisa, porque os inventários, quando fazia a descrição das casas, era muito genérico, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo, tem alguns termos que a gente sabe exatamente o que é, mas a descrição é muito genérica, como eu disse. Termos, por exemplo, lanço, que era muito usado, tacaniça. O que era lanço? Lanço era uma sequência de ambientes dentro de uma casa, né, uma sequência, né, uma do lado da outra. Então, uma casa que tinha um lanço significa que era uma sequência de cômodos um ao lado do outro. Tinha 2 lanços, era uma sequência do lado da outra, normalmente dividido por um corredor, né? Esse é um inventário de 1722. Então, o que ele diz aqui? Bom, tacaniça, né, o outro termo que é bastante presente. Tacaniça, nas casas antigamente, a cozinha não era interna, né? O que se tinha dentro da casa era todos os cômodos de dormir, né, e de reunir a família, a sala da família, de jantar, esse tipo de coisa, né? E como a comida era feita tudo a lenha, né, então se fazia fora, mas era num prolongamento da casa, era uma espécie de prolongamento do telhado, né, e esse ambiente ele era coberto, mas não era fechado em volta, e lá que se preparava os alimentos. E esse prolongamento do telhado, né, que normalmente era a quarta água, né, o quarto compartimento do telhado, é chamado de tacaniça. Então, olha a descrição que nós temos aqui. Nós temos um sítio na paragem chamada Maquirobi, que é essa região no Baquirivuguaçu, né, que é a antiga fazenda Bananal, no bairro de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. Vamos lembrar que Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos fazia parte da cidade de São Paulo, né, da vila de São Paulo, com casas de taipa de pilão, veja, no plural, casas de taipa de pilão, de 2 lanços, né, com suas tacaniças, tudo assobradada. A sobradada, normalmente, é quando tem 2 níveis a casa, mesmo que esse segundo nível seja um porão, como é a Casa da Candinha, né? Cercado todo de valo, com alguma terra, ele diz aqui, né? Enfim, é bastante genérica. Aí tem uma outra descrição, uma casa, uma morada de casas. Morada de casas, né? Casas, muitas vezes, nessa época, era também o sinônimo de ambientes, de cômodos, né? Então, uma morada de casas, de 2 lanços. Então, tinha vários ambientes, vários compartimentos, divididos em 2 lanços. Escrito aqui em taipa de pilão, né, com sobrados com seu corredor. Legal. Vamos voltar aqui à Casa da Candinha, para que a gente possa agora mostrar mais ou menos o que você estava falando. É difícil afirmar, porque é uma foto que não dá. Não, mas é uma foto que não dá para ver a planta. Mas, de qualquer maneira, aqui embaixo é a entrada do porão, né? Então, ele tem 2 níveis, né? Essa casa também, ele é uma evolução da casa bandeirista, porque na época das bandeiras,
desse padrão que o Luiz Saia estabeleceu dessas casas bandeiristas, a quantidade de portas e janelas era muito menor do que passou a ser a partir do século XVIII. Né? Porque naquela época, no século XVI, tinha uma questão de segurança, né? Em função do ataque de indígenas, né? Rápido. Exatamente. Já a partir do século XVIII, o controle da segurança em relação aos indígenas foi muito melhor resolvido, né? E a partir desse momento é que começa a ter uma sequência de janelas e portas, né, para privilegiar a entrada de luz solar e aquecer essas casas. Legal, olha, nós estamos trazendo documentos e tem coisas que são hipóteses, né, que nós estamos aqui levantando, para a gente poder aprofundar a pesquisa. É assim que a gente pesquisa. As coisas não estão dadas e pesquisa custa caro, custa tempo, né, Daniel? Não é fácil fazer uma pesquisa. Vamos chamar o Erickson e o Daniel para que a gente possa finalizar o programa de hoje, agradecendo aqui a sessão e os documentos do Arquivo Histórico de Guarulhos, né, para que a gente pudesse realizar esse programa, senão não teria sido possível. Erickson, para a gente finalizar o programa de hoje, o que você teria para ressaltar aí, finalmente, trazendo esses documentos inéditos aí da história da Fazenda Bananal, daquela região norte que você tanto adora? Eu acho que tudo isso que a gente está falando e tudo isso que nós estamos pesquisando, acho que é muito importante, né? Falando de novo, é muito importante para a história da nossa cidade, para a nossa história. Mas o fato é que tem muitas coisas que ainda a gente tem que pesquisar, tem que aprofundar ainda mais para a gente poder trabalhar essa questão da história dessas estruturas que estão por ser mapeadas ainda. Ainda agora eu estava conversando com o professor Daniel, surgiram a proposta da gente poder escrever alguns artigos científicos também, para poder fortalecer tudo isso, para poder divulgar. Eu acho que o que fica é isso também, é apelar também pela preservação desses locais, dessas estruturas, para que a gente não perca toda essa história, né, Elton? Eu acho que é isso. Legal. Daniel, e aí, para a gente finalizar o programa de hoje com chave de ouro, já que nós estamos falando em ouro, tá certo? Então, eu tinha afirmado no outro bloco da dificuldade que se tem nas pesquisas em relação à documentação. Isso também é importante dizer que o acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo é bastante extenso, né? Tem muito documento, né? E o que precisa é bastante vontade e saber o que perguntar, o que procurar, né? Então, um documento desse passou séculos lá, né, guardado, né? E agora, depois de tanto tempo, a gente tem uma transcrição, uma cópia aqui. Da mesma maneira, todo o acervo que tem aqui no arquivo de Guarulhos, no arquivo histórico de Guarulhos. E ressaltar também que no Arquivo Público do Estado de São Paulo tem umas informações bastante interessantes. No período entre 1765 e 1798, foi feito um censo aqui na capitania de São Paulo. E tem a descrição da quantidade de pessoas, suas propriedades, número de escravos, os bairros, e tem pastas lá, está tudo microfilmado, referente aqui a Guarulhos. E são informações bastante interessantes. Legal, tá vendo? Como é que uma pesquisa abre o leque para várias pesquisas, para vários temas. Agradecer a audiência de todo mundo e, olha, nós vamos ter um programa na próxima, tá certo? Eu não vou falar agora, né? Tá certo? Para não perder, mas é inédito. Você não vai perder. É tão importante, nós vamos dividir em 2 programas. Espera aí que até a próxima vez você vai ter mais revelações da história de Guarulhos. Um grande abraço a todos, viu? E agradecer Daniel, Erickson e todo o pessoal aqui da equipe. E a cinegrafista Luísa Fernandes, tá? Grande abraço a todos.